Salve, salve galera! Começando mais um Tá Ligado, seu programa sobre os negócios e universos bastidores da mídia esportiva no Brasil e no mundo, que você só acompanha aqui no canal da Máquina do Esporte no YouTube, num oferecimento de Dafabet. Eu estou aqui ao lado dele, sempre pronto, Augusto Dalla Vecchia. Seja muito bem-vindo, Augusto, tudo bem? Boa noite, Eric. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Quem vai nos acompanhar também em outros horários, né? Essa audiência rotativa que o programa traz. Salve, salve. Por isso, eu resolvo esse problema. E tem muito assunto para tratar hoje. Tem questões aí de credenciais que até a própria Globo não vai conseguir entrar, né, nos jogos Tem ali. muita história. Tem muita história que a gente vai Um falar embrólio. hoje. Tem bastante coisa. Tem coisa que a gente vai falar sobre direitos de transmissão, sobre questões, né, de vetos à Globo na Libertadores. E a gente vai discutir se isso vale ou não vale, como é que você acha, a tua opinião, a minha opinião. Vamos falar também sobre promoção nova que está rolando para a final da Libertadores, sobre palpites para os jogos que temos nesta quarta-feira à noite. Que mais, Augusto, me lembra? Aí tem bastante coisa, audiência de Fórmula 1, audiência de Audiência do futebol. futebol. Tem E bastante vamos, coisa. e vamos trazer um resumaço especial, melhores momentos, basicamente, do que rolou no Máquina Talks quando a gente discutiu semana passada, e até por isso não tivemos o Tá Ligado, o esporte multiplataforma. A gente trouxe uma discussão muito legal sobre transmissões centralizadas e distribuição descentralizada, né, que é o modelo adotado pelo NBB, pelo Paulistão a partir do ano que vem e pelo Campeonato Carioca desde esse ano. Vamos falar sobre a estratégia do Facebook nas transmissões e na relação com o esporte. Isso no programa de hoje, né? Porque na sexta-feira, edição especial, também traremos os melhores momentos do que a gente conversou com Eleven Sports, com OneFootball e também com o Canal Olímpico do Brasil. A gente já teve até um programa, tá ligado aqui, falando com o Guilherme sobre o Guilherme Figueiredo, sobre o Canal Olímpico do Brasil, mas a gente vai trazer também a visão do COB, a visão da Manuela Pena, diretora de marketing do COB, que esteve com a gente também no Máquina Talks. Né? Nossas resenhas, se a gente pode dizer assim, né, Augusto? Com certeza. Sobre o universo do esporte, do marketing esportivo. Ainda teremos Máquina Talks sobre futebol feminino e ainda teremos Máquina Talks sobre engajamento do fã, tudo ainda este ano. Este ano teremos mais esses dois eventos no oferecimento do Facebook, com apoio do grupo End-to-End. Mas, Augusto, já enrolei bastante a nossa galera aqui, porque você começou a dizer, e eu nada sutilmente te interrompi, porque tem confusão à vista, ou teve uma medida relativamente dura tomada pela Conmebol no credenciamento de imprensa para a grande final da Libertadores que teremos sábado em Montevidéu entre Flamengo e Palmeiras, ou Palmeiras e Flamengo, para seguir a ordem que a Conmebol adotou para a final, né, Augusto? É isso? Teve um pequeno entrevero, mas que se transforma numa confusão, né? Porque a Rede Globo ela transmitiu, através do Sport TV, a coletiva do Abel Ferreira, de forma ao vivo, durante o último programa. Depois de Depois do Palmeiras e Palmeiras e Atlético Atlético, né? Mineiro. Isso. Atlético e Palmeiras, quando selou a Atlético e classificação do Palmeiras. Palmeiras. Exatamente. E aí, com isso, a Conmebol ela puniu a Globo. A Globo não poderá enviar profissionais para dentro do estádio. Ela proibiu a Globo de realizar o credenciamento para a partida. Eu achei uma medida bastante dura da Conmebol. A gente está falando da principal emissora do país e que até havia preparado um pré-jogo especial para a partida. Cerca de 4 horas de transmissão pré-jogo. Vamos lembrar, então, a história foi dada pelo Gabriel Wacker, né, no Notícias da TV. O fato é, a Globo não tem nenhum direito sobre a Libertadores. Né? Nenhuma mídia do Grupo Globo tem esses direitos. E aí, cabe à FC10 Mídia, que é a agência que detém os direitos comerciais de mídia da Libertadores, cuidar da preservação desses direitos. Né? E aí entenda-se por preservação. Não deixar que, por exemplo, qualquer outra emissora que não seja o Grupo Disney
a Comebol TV e o SBT e o Facebook, né, aqui no Brasil, transmitam jogos e algumas coisas especialmente da Libertadores. E entre essas restrições estão as entrevistas coletivas pós-jogo, quando elas estão ao vivo. Então, isso é um direito exclusivo de Grupo Disney, Comebol TV, SBT e Facebook. Né? Eu ainda questiono, mas aí é papo para outro dia, a eficácia das entrevistas coletivas pós-jogo, que eu acho elas maçantes e estressantes para todo mundo. Né? Mas tem audiência, as pessoas vêm e a gente repercute demais após os jogos o que os técnicos dizem, o que acaba rolando de bafafá. Né? E aí, o que aconteceu foi que, depois da semifinal, a Globo, né, no Sport TV, entrou ao vivo com a coletiva. Né? Esse sinal está aberto, as emissoras estão lá com seus câmeras, elas estão gravando aquele material. Mas ela, geralmente, o que a Globo vem fazendo é coloca, após a coletiva terminar, conteúdo ou editado ou na íntegra, aí depende da velocidade que você conseguir editar o material, você coloca esse conteúdo. O que aconteceu dessa vez é que a entrevista entrou ao vivo, e aí a Comebol recebeu a reclamação formal, provavelmente a FC10 Mídia, na verdade, quem recebeu a reclamação formal, segundo Gabriel Wacker, de um dos detentores dos direitos de transmissão. Né? Pode ter sido o Grupo Disney, pode ter sido o Facebook, pode ter sido a própria Comebol TV, que é uma operada pela Band, e pode ter sido faltou algum? Grupo Disney, Facebook e SBT. SBT, né? O SBT eu acho difícil porque geralmente ele não transmite as coletivas. Né? O SBT transmite o jogo e daí vai embora. Tem o SBT Esportes agora no YouTube e tal, fazendo repercussão do jogo, mas geralmente é isso. Então, não duvido que tenha sido uma briga direta ali da Disney com o Sport TV, porque os dois ali concorrem pela resenha pós-rodada, né, pós-jogo. Então, e aí a gente vê a importância de ter esse direito, porque se o torcedor quiser acompanhar a coletiva, ele vai ter que ir para esses detentores. Eu não sei agora, e eu acho que não, também nem as próprias TVs dos clubes passam, né? Passam, transmitem ao vivo. Eles transmitem ao vivo? Tá, então isso fez parte, isso relativizou-se para as emissoras. Agora, aí entra o ponto, né, que o Wacker colocou na matéria dele, que a Comebol, como represália ao que aconteceu no último jogo que definiu a classificação, né, ela vetou ao Grupo Globo, a qualquer profissional do Grupo Globo, credenciamento para cobrir o jogo em Montevidéu. Né? Para você, Augusto, certo ou errado? Eu achei uma medida bastante drástica, né? Uma medida pesada, até pelo fato de ser a principal emissora do país e ter ali dois dos principais clubes do país envolvidos, mas por preservar direitos, e aí eu acho que essa é uma frase que a gente escuta muito, mas quem paga a conta tem direito. A Globo tem direito de alterar horário de rodadas, né, a pedido dela própria, em jogos do Campeonato Brasileiro, pois ela tem direito. A Comebol tem direito, dado às suas emissoras oficiais, de poder ter poder barrar, né, esse tipo de situação. E eu achei a medida bastante dura, pesada, até pelo fato de a Comebol e a Globo terem se aproximado um pouco mais nos últimos tempos, com a retirada da ação, com relação à última Libertadores, mas se existe essa prerrogativa e ela foi atingida, é uma medida dura, mas é uma medida válida. Aí que entra o ponto, né? Como é que geralmente acontece em grandes eventos, né? E a Libertadores tem se tornado um pouco o que acontece geralmente, quando eu falo grandes eventos, é Fórmula 1, torneios de tênis internacional, NBA, NFL, Premier League, enfim, são todos esses torneios, diga. O exemplo não é exatamente da mesma situação, mas, por exemplo, durante as Olimpíadas, a única emissora que podia ter enviado credenciais do Brasil era a Rede Globo, por ela ter os direitos de transmissão do evento. Mas tudo bem que foi por uma situação da pandemia. Não, mas era da pandemia. Normalmente você tem. O que acontece geralmente é o seguinte: quem está credenciado para o evento tem uma série de regras que precisam ser cumpridas.
exatamente para preservar até o próprio controle do dono do direito de mídia, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, a gente fez a cobertura da máquina do esporte da Fórmula 1 há 2 fins de semana atrás, né? 2 fins de semana, já são 2 fins de semana para trás. A gente não podia mostrar dentro dos nossos perfis nenhuma imagem da corrida acontecendo, ou do treino, ou do que quer que fosse. Esse direito é da Band. E a gente, para ter o nosso credenciamento, sabia dessa regra. E a gente tinha que cumprir essa regra. O que geralmente acontece durante grandes eventos que eles estão acontecendo? Quando acontece essa quebra, né, de uma regra, você tem a sua credencial tomada, você deixa de estar automaticamente cobrindo aquele evento. Se você é pego no local que você não pode estar, ou se você é pego infringindo a regra, você perde a sua credencial. O que geralmente acontece? Quem tem mais a perder nos grandes eventos é quase sempre o dono do direito. Por quê? Porque também tem uma outra regra que esses caras fazem que são muito são duras para a gente entender. E a gente viu acontecer na Olimpíada de Tóquio que o Brasil não tinha comprado tanto o Sport TV e o Grupo Globo quanto a Band e o Band Esportes, né, que era o Band Esportes que transmitia, não compraram os direitos de transmitir uma determinada quadra de tênis, que foi exatamente a quadra onde a Laura Pigossi e a Luiz Stefani disputaram a semifinal do torneio de tênis. A classificação para a semifinal, desculpa. Então elas estavam numa quadra que não se podia mostrar no Brasil. E aí o Elias Júnior, malandro, como ele gosta de dizer nos bastidores, subiu em cima de um lugar e ficou fingindo que ele estava reportando uma notícia e a câmera filmando atrás do jogo. O COI, que olha isso com muito critério, já tirou na hora o direito. Eles na hora acionaram a Band e falaram, que senão a gente vai derrubar a transmissão de vocês. E a gente vai derrubá-los da Olimpíada, né? Então, quem tem muito a perder é o dono do direito. A Globo não tinha nada a perder. Ela simplesmente botou no ar a coletiva. O que aconteceu? A única chance, vamos dizer assim, de retaliação que podia acontecer, porque você dificilmente vai conseguir processar e ganhar isso e tudo mais, foi causar, vamos dizer assim, essa regra agora. Essa saia justa. Não é nem saia justa, não. Eu não vou te conceder o credenciamento porque você não cumpriu uma regra que você deveria ter cumprido. Né? Faz parte do jogo. Eu, particularmente, acho que a Conmebol agiu corretamente. Tira credenciamento, o problema passa a ser da Globo para se virar e conseguir fazer essa transmissão acontecer, até porque ela não vai poder fugir da notícia. Como você disse, tem 3 horas previstas de pré-jogo, porque a partir de amanhã todo mundo só vai falar da final. Né? Já estamos quase só falando dela, mas vai esquentar cada vez mais. A mídia toda partiu para o Uruguai, todo mundo vai ter algum enviado especial ali e tal. Então, vai ser uma cobertura como a Globo não está acostumada a ter que fazer, mas que todas as outras emissoras acabam estando acostumadas a ter que fazer, que é não estar dentro do evento. Né? Não acho que o leitor perca muito, o leitor ou o espectador, tudo mais, perca muito, mas, sem dúvida nenhuma, você perde por não ter as imagens, você vai ter que usar o que vier da Conmebol, mas é aquela velha história. Você tem que jogar o jogo que está combinado. Né? E aí Sim. Foi a grande falha da Globo. Eu tenho isso a dizer, assim, para mim, achei que foi exemplar a atitude da Conmebol, até para preservar quem é o parceiro dela. Sim, exatamente. Né? Isso não há dúvida que vai. Mas, sem dúvida, tem coisa rolando, tem negociação próxima para direitos dos próximos 3 anos, enfim, a gente tem bastante coisa ainda para ver acontecer, né? Tem o próximo seria o último ano do atual contrato. Então, provavelmente as negociações já iniciem no começo do ano que vem, visando 2023. Visando 2023, 24 e 25, né, o triênio. Então, tem muita água para rolar, muita coisa que vai acontecer, e você vai acompanhar diretamente na máquina também tudo sobre isso. Estamos sempre nisso. Você está ligado, né, Augusto? Muito bem. Audiências, Augusto Dalla Vecchia. Passe para nós. Tivemos clássico no fim de semana em São Paulo que ajudou, né? Sim, o clássico entre Corinthians e Santos, né? Disputado na Neoquímica Arena. Teve 21 pontos de audiência, com 39% de participação.
Foi um número bom para a Rede Globo, que tem obtido nas últimas rodadas um número melhor em audiência no Campeonato Brasileiro, em São Paulo, mesmo sem os clubes locais tendo essa participação direta na busca pelo título, ou mesmo por fugir de rebaixamento, já que até o próprio São Paulo hoje, com uma vitória, já praticamente se garante na primeira divisão. Foi uma audiência de 21 pontos, é uma audiência ainda relativamente baixa por se tratar de um clássico, mas melhor do que o próprio Corinthians e Santos do primeiro turno, que teve apenas 17 pontos. Então já é um indício de melhora. Mas é um Corinthians G4, jogando melhor, enfim, né? Empolga um pouquinho mais o torcedor também, né? Empolga um pouco mais o torcedor também. Assim como na quarta-feira passada, na derrota do Corinthians para o Flamengo, também a audiência bateu 23 pontos, foi um número legal de audiência, 25 pontos, desculpa, foi até a melhor audiência da competição em São Paulo até o momento, o que ajuda a subir a média dentro da capital paulista. E um fato curioso é que a gente chegou a comentar que a audiência em São Paulo estava mais baixa do que os últimos anos. E ela realmente estava mais baixa. Mas atualmente, com as últimas audiências, ela praticamente já empatou com as audiências dos últimos anos. Então, pela média ali, o brasileiro segue bem em São Paulo e muito acima da média de filmes, por exemplo, que é de 12 a 13 pontos. Então, no o brasileiro está chegando, né? No fim de semana. No fim de semana. Quarta-feira a história é outra. É mais. É uma média de 25, 23 a 25 pontos, uma média. E no Rio de Janeiro, que é o grande problema, é a grande incógnita para os próximos anos, ao meu ver. A Globo não tem conseguido boas audiências com Fluminense, Botafogo e Vasco. Aliás, ela tem tido audiências muito ruins com os três clubes. Elas estão muito abaixo da média. A média do Flamengo hoje, tudo bem que está relativamente em outro patamar na situação, é de 25 pontos de audiência. A média dos três outros clubes é de apenas 17 pontos de audiência, sendo o Botafogo com uma média de 16. Então, isso é muito baixo. É um pouco mais do que o filme costuma marcar, né, nesse mesmo horário. O que, ao meu ver, prejudica muito as negociações desses clubes para os próximos anos. Vale lembrar que a tendência é a gente ter uma negociação cada vez mais coletiva, né? Então, estaria diluído no bolo, mas, claro, para a questão, né? Até porque a Globo vendeu todas as cotas dela de direitos de transmissão para o ano que vem, do pacote de futebol, só colocou o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil no pacote de futebol, né? Claramente desistiu dos estaduais de vez, né? Vai ter um pacote Copa do Mundo ainda para ser vendido. Isso que eu comentar. Né? Então, e ela manteve o valor que foi pago já dos últimos anos, enfim. Tem muito jogo matemático aí nessa história e, sem dúvida, a audiência é preocupante para mim ainda mais no mercado carioca, porque ela vai indicando que no médio prazo 4 clubes no Rio vão ficar inviáveis de existir. Não há mercado para tudo isso. Né? Isso é perigoso. Né? Ou triste, depende de onde você estiver nessa balança. Augusto, falando em audiência, eu te trago a audiência da Fórmula 1, Grande Prêmio do Catar e até o Grande Prêmio do Brasil. Vamos falar primeiro do Grande Prêmio do Brasil. O Grande Prêmio do Brasil bateu todos os recordes, como sempre acontece, de audiência da Fórmula 1. Primeiro porque era um GP à tarde, né? Então ajuda a ter mais atenção, mas por ele acontecer no Brasil, o torcedor brasileiro tende a querer acompanhar mais. E foi o que aconteceu, 6,9, quase 7, de média, que a Band teve, praticamente o dobro, foi exatamente o dobro do Grande Prêmio do México da semana anterior, que foi no mesmo horário, né? Eu acho que, se não me engano, foi no mesmo horário, um pouquinho mais tarde, talvez, que é o horário da tarde, ali, começo da tarde, 2 da tarde, o GP aqui no Brasil. E aí é muito interessante, porque quando a gente entra nessa questão, a gente vê a importância do Grande Prêmio acontecer aqui, que Grande Prêmio fantástico que foi, Hamilton passando todo mundo, se acompanhando na máquina, todos os bastidores das ativações, ainda vamos produzir mais coisa. Agora, o que eu acho interessante é que no último domingo tivemos o Grande Prêmio do Catar, também estreante ali na temporada, Grande Prêmio que foi das 11 até meio-dia e meia. Basicamente, a transmissão da corrida foi 11h03 ao meio-dia e 29, para ser preciso.
E aí o que é o curioso, 5,9, 5 pontos de média e 5,9 de pico. É a terceira melhor média do Grande Prêmio, de qualquer Grande Prêmio nessa atual temporada da Band, e o segundo maior, o terceiro maior pico também. Só perdeu para o GP do Brasil, né, o GP de São Paulo, e pro Grande Prêmio do Bahrein, que foi a primeira transmissão da Band, em que havia a curiosidade de ver uma primeira transmissão da Band. Mas eu acredito, Eric, nesse sentido, é muito em função da repercussão da corrida no Brasil. Sim. Foi espetacular toda a situação, aquela cena do Hamilton com a bandeira, isso mexe também com o público de um modo geral. E chamou mais atenção, trouxe mais mídia. Trouxe gente nova para querer entender como estava a Fórmula 1. E durante a transmissão do GP Brasil, vai ter semana que vem. E aí você está passando ali, 11 horas, você passou na TV, caiu, você para ficar vendo, né? Lembrando que o Ibope, um ponto de Ibope é medido depois que a pessoa está 15 minutos sintonizada naquele canal sem tirar, né? Ou seja, com certeza a audiência é maior, mas é que o Ibope pega o cara que ficou 15 minutos pelo menos ligado. Então, faz muita diferença, né? E vale destacar também que a Band venceu a queda de braço com a Globo no domingo com a Fórmula 1 em São Paulo. Ela foi líder do horário durante toda a transmissão da corrida. Que é a tendência, lembrando, a Fórmula 1 é um produto de nicho, é fechada, é pouca gente, não tem um alcance mais massivo como o futebol, né? Então ela vai ter essa audiência, a não ser que a gente venha a ter um brasileiro disputando, aí você aumenta as possibilidades, mas até isso acontecer, ela vai continuar mais ou menos nessa média. Augusto, explica para quem está vendo aí o que esse QR Code fantástico e maravilhoso está fazendo aqui e qual é o direito que ele tem. Bom, para você que vai tá ligadaço, né? Não é nem tá ligado, tá ligadaço na final da Libertadores, a Dafabet preparou uma promoção que, com o primeiro depósito realizado, você tem R$20 em free bet para apostar na final da Libertadores. Então, você vai apontar seu celular para o QR Code, vai entrar, fazer o cadastrinho, fez o cadastrinho, realizou o primeiro depósito, já vai estar valendo os R$20 de free bet. Vai lá no seu Palmeiras, vai lá no seu Flamengo, vai lá no time que você vai torcer na final, né? Seja você... Não, tem que ser técnico, vai no time que você tem certeza que vai ganhar. Ou não, né? Ou vai no time que você não acha que vai ganhar, mas tem a possibilidade de ganhar, que você pode ganhar até mais dinheiro do que com o time favorito, vamos dizer assim. Mas vale a pena, é uma promoção bem bacana que a Dafabet preparou e que vai estar disponível até as 14 horas do sábado. Então, quem tiver interesse, faz o cadastro no Dafabet, faz o primeiro depósito e já corre lá para fazer a aposta. Além disso, claro, pode, se fizer ainda hoje a aposta, realizar também apostas ali na partida entre São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi, e Fluminense Internacional, que será realizado no Maracanã, ambos às 9h30 da noite, 9h30 da madrugada, né, como eu escuto na rádio. Tem muita coisa aí, vamos ver como é que dá para ser. Então você põe ali, ganha R$20 para fazer a aposta gratuita. Vamos ver se você está bom de palpite. Já descobri que não pode ser com sorte, tem que ser bom de palpite. Você está quietinho, você já confirmou para mim pré-programa que você não quer dar o palpite a não ser na sexta-feira. No próximo programa eu dou o palpite na sexta-feira. Tradicionalmente o palpite tem que ser dado na prévia na véspera. Na véspera da partida. Tem que na véspera ou logo antes da partida, entendi. Tá bom. Tradicionalmente. O que está dando certo não se mexe. Ah, tá. Que susto. Bom, Augusto, tivemos no último dia, já esqueci o dia, peraí, eu vou lembrar, 16 de novembro, Máquina Talks. Quem quiser acompanhar, volta ali, clica na aba ao vivo, que você vê todos os eventos que foram ao vivo, mas a gente teve ali o Máquina Talks falando sobre esporte multiplataforma. No nosso primeiro dia de evento, tivemos Sérgio Dominiz, que é CEO, superintendente da Liga Nacional de Basquete, responsável pela organização do NBB, o Campeonato Brasileiro de Basquete. Tivemos
Fernando Ferreira, da Pluri Consultoria e da Sportsview, que é a gestora comercial tanto dos direitos de propriedade, né, de publicidade, quanto de mídia do Campeonato Carioca, e o Bernardo Itri, vice-presidente de comunicação e marketing da Federação Paulista de Futebol. Né? Assim, só com esse timinho ali, abrimos o nosso Máquina Talks para discutir exatamente como é o esporte multiplataforma. Né? O NBB começou isso de forma firme em temporada 2018, 2019, quando ele adotou a transmissão própria integral. Antes ele tinha uma parceria, às vezes a Globo fazia, às vezes eles faziam, e a partir daquele ano, como a gente noticiou na Máquina do Esporte, eu lembro até hoje, a gente falou, NBB troca a Globo por todas as outras emissoras. E foi muito legal, porque ele passou a transmitir no Band Esportes, passou a transmitir na ESPN, passou a transmitir na Fox, passou a transmitir na Band, passou a transmitir no Facebook, passou a transmitir no Twitter, e todos os dias da semana tinha pelo menos um jogo em qualquer mídia do basquete brasileiro. E eles falaram com a gente, e teve um ponto em comum dentro do bate-papo que a gente fez, que eles falaram sobre a importância de gerir o próprio conteúdo e as possibilidades que isso abre para ativação, para mercado e tudo mais. Então a gente vai começar aqui ouvindo o que o Sérgio do NBB falou sobre isso e como ele enxerga esse conceito de ser literalmente o dono do próprio nariz. Vamos conferir aqui a resposta que o Sérgio deu para a gente e depois, Augusto, a gente comenta um pouquinho aí, ouve o Bernardo, ouve também o Fernando Ferreira, para a gente tentar mostrar para a galera um panorama disso, de como pode vir a ficar essas transmissões fragmentadas em várias mídias. Né? Então vamos lá, vamos ouvir o Sérgio agora. Essa é uma discussão diária que eu acho que todos têm, do mais alto escalão da TV Globo, diversas plataformas e entidades esportivas, como é que você vai oferecer esse produto agora, né? É fato que crianças e jovens, eles já muitas vezes não têm paciência para ficar parado 2 horas na frente de uma televisão, né? Então, como melhorar essa entrega, como adaptar essa entrega? Mas também, ao mesmo tempo, você não pode abrir mão de um público de 35 anos mais, que é um público consumidor, um público acostumado à sua modalidade, e você tem aquela entrega um pouco mais tradicional. Aí que entra essa questão da multiplataforma que você bem falou. Na medida em que nós viemos avançando na questão da transmissão e percebendo a diversidade de público em cada uma desses canais, né? Então, a TV aberta ela tem um perfil de público, a TV fechada tem outro perfil, as mídias sociais outro completamente diferente, e às vezes diferenciando entre elas próprias. É um público que assiste o NBB no Facebook, é um público diferente do Twitter e é um público completamente diferente da Twitch, por exemplo. Que nós fomos a primeira entidade a transmitir um jogo no Face, no Twitter, e há 2 anos no Twitch. E viemos com uma narração, uma apresentação completamente diferente daquilo que existia no esporte. Então, nós fizemos a transmissão de um jogo de basquete como se estivéssemos narrando um joguinho eletrônico, né? Que é a característica da Twitch. Hoje tem outras entidades já fazendo isso, com influencers aí bastante conhecidos, mas a forma como a gente trouxe aquilo foi muito interessante. Ao mesmo tempo, coisas simples, como um ângulo de câmera diferente, né, imitando um joguinho eletrônico, principalmente o NBA 2K, trazendo gráficos, embora a gente tenha um padrão único, né, você assiste um jogo na TV Cultura ou assistia na Bandeirantes, na ESPN ou no Facebook, você sabe que é um jogo do NBB, porque como nós somos os donos do conteúdo, a gente dá a cara da liga, a cara da modalidade. Embora a gente tenha isso, mas em alguns lugares a gente vem tentando fazer uma gamificação um pouco maior dos nossos jogos, né? Isso principalmente no Twitch, então com gráficos mais engraçados ou coisas mais dinâmicas, a gente vem procurando se adaptar a isso e buscar esses diversos públicos que a gente tem da forma mais ampla possível, né? Então, a multiplataforma, ela nos ajuda bastante nisso.
É isso aí, Augusto. A multiplataforma nos ajuda bastante para isso. E é interessante que o Sérgio toca nesse ponto. E ele fala ali, né, da questão de produzir o conteúdo e poder fazer a gestão disso das mais variadas formas, né? Que é muito interessante. E aí, Augusto, o Fernando Ferreira comentou sobre o Campeonato Carioca e trouxe alguns adendos que eu acho que é uma dor que não entra tanto no basquete, porque o basquete percebeu que precisava fazer isso junto, mas que no futebol a gente ainda tem umas dores novas ali, ou velhas dores, que interferem um pouco nisso. Vamos ouvir o Fernando Ferreira e depois a gente vai para o Bernardo e aí a gente conversa um pouco sobre esse papo. Esse ano nós vamos aprofundar esse modelo, tá? Então aí a gente já vai ter uma transmissão personalizada, mais personalizada para aquele usuário pesado, né? Vamos dizer assim, não para aquele público mais segmentado. Ano passado nós fizemos um trabalho com o TikTok visando isso, um trabalho forte com redes sociais visando atacar um público mais jovem, rejuvenescer o público do Campeonato Carioca e não só rejuvenescer, como também buscar o público feminino, né, que é um alvo nosso também, porque você veja, as pesquisas mostram aí, tem mostrado nos últimos tempos que isso historicamente, né, em torno de 1/4 da população brasileira não tem preferência por clube nenhum. Quando você olha o público feminino, esse número passa de 40%, né? Então você tem um espaço grande para trabalhar no público feminino, né? Você tem um espaço que precisa ser catequizado, que são o público mais jovem, e aí não adianta você falar na velha linguagem do futebol, principalmente do futebol raiz, essa galera não quer isso, né? Você tem que entreter eles com um tipo de transmissão personalizada. Nós estamos trabalhando agora para o Cariocão também mais uma transmissão, 2 tipos de transmissões personalizadas, uma que vai atingir aquele público mais a garotada mesmo, e outra para aquele cara que é mais técnico e que quer, né, mais informações, o cara que olha para estatística, o cara viciado e o cara que está olhando e fazendo aposta e tudo mais. Aí é um ponto importante, a gente precisa ter a plataforma linkada com os parceiros comerciais para que eles possam sair daquele modelo passivo anterior, em que o cara comprava um outdoor, para o modelo em que ele tenha uma relação direta com o consumidor, né? Então, e um último tripé disso é o seguinte: nós precisamos ampliar o público, ampliar a oferta, o alcance da oferta do nosso produto junto ao consumidor. Nós miramos sempre o torcedor mais fanático, né? Aquele cara que é muito louco, né? Apaixonado pelo clube. E quando você olha lá fora, o sucesso dessas níveis, né? O futebol europeu, que não está no nível dos esportes americanos, né? Vamos ser realistas, mas esse pessoal, o que eles fazem? Eles ampliam a base de atuação deles. Nós não podemos falar para 1% dos torcedores de clube de futebol, né? Os clubes comandam os corações e mentes de dezenas de milhões de pessoas. É uma massa enorme e que não tem sido atingida, né? Quer dizer, sempre foi muito bem capturada pela Globo, né? A Globo sempre fez um trabalho bom de capturar isso para o benefício do produto que ela tinha, né? E agora esse produto é nosso, né? Então cabe a nós agora ter um produto mais atraente e distribuir esse produto, ir atrás do cliente, ir atrás desse fã, correr atrás dele onde ele estiver, fazendo uma oferta que seja mais interessante de conteúdo, de preço, de acessibilidade, sobre todos os sentidos. A gente tem que ter um produto que seja muito interessante para o maior público possível. Esse eu acho um tema interessantíssimo, né, Augusto? Quem fala aqui no fim, né? A gente precisa ter um produto interessante para o maior público possível, né? Que é algo que a gente muitas vezes acaba não tendo e não conseguindo fazer acontecer ali, né? Então a gente teve essa visão do Fernando, que está construindo dentro do Campeonato Carioca isso, né? Já teve transmissão, como ele lembrou, do TikTok, está começando a mexer, está começando a trazer, mas óbvio os clubes estão querendo receita também. A questão da retenção, eu acho que ela é muito importante, porque o campeonato regional, ele dura apenas 3, 4 meses no máximo do ano. E quando o assinante ele assina, na verdade, o Premier, né,
ele meio que busca o ano inteiro ter futebol no seu portfólio de canais, né? Até é uma situação que vai ser nova no próximo ano, que é o fato da Globo não ter outros... Ela vai trabalhar, na verdade, 8 meses por ano com o Premiere. Mas o Premiere, para mim, é o que o Fernando falou, é o produto para o fanático. Quando você olha o League Pass da NBA, o League Pass da NFL, todos esses são produtos do fanático. O resto que é o segredo. Né? O fanático vai comprar, vai ser pouca gente. Eles conseguiram 230 mil assinantes, né, que o Fernando falou na entrevista também e tal, mas para mim o grande segredo é você estar olhando e falar assim, como eu atraio mais o jovem, como eu consigo ampliar isso, né? E aí que eu acho que é o grande pulo do gato, né? E é o problema que ele falou. O problema é que o futebol brasileiro está acostumado a só vender para o fanático. E só quer conversar com o fanático, até porque o trabalho é muito menor. O fanático sabe onde vão estar as coisas. Né? E isso, para mim, que é o grande ponto que ele levantou ali de questão. Positivo. Positivo? Posso seguir? Vamos ouvir agora, então, o Bernardo Itre. Bernardo Itre, da Federação Paulista de Futebol, também mostrando esse novo caminho que a federação quer percorrer e olhando de uma maneira interessante para as possibilidades que o Campeonato Paulista pode trazer para o público final. Concordando com o que com o Sérgio e o Fernando comentaram, eu acho que, de fato, tem uma necessidade, uma obrigatoriedade no momento em que você distribui os jogos, os conteúdos em plataformas diferentes, você entender que tipo de plataforma que você está falando, né, que você está conversando, e quais são os interesses e as particularidades que cada plataforma tem. E aí eu queria ressaltar um ponto que acho que o Fernando e Sérgio comentaram, mas acho que é super importante para a gente trazer para a discussão, que é a centralização da produção, né? Eu acho que a produção sendo realizada tanto no Carioca pelo Sportsville quanto na NBB pela Liga, eu acho que são pontos fundamentais para que você consiga gerar uma nova experiência, uma experiência diferente para o torcedor, seja lá em qual plataforma a competição esteja. Isso acontece aqui nas 3 entidades que a gente está falando, tanto no Rio, quanto na Liga Nacional de Basquete, quanto aqui na Federação Paulista. Nos 3 casos, a produção é centralizada pela própria entidade. Eu acho que isso... E aí, de novo, não estamos inventando nenhuma roda. O que a gente só está fazendo é seguir modelos de sucesso no mundo. Isso dá a oportunidade de gerar novas experiências. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Outro ponto, como o Sérgio comentou, né? Você trazer a visão por ângulos diferentes, câmeras diferentes, que gerem uma experiência diferente ao torcedor. Não faz, pelo menos para mim, não faz o menor sentido você replicar o mesmo modelo de transmissão que você está acostumado a assistir numa televisão tradicional, você replicar para uma plataforma que muitas vezes, a grande maioria das vezes, ele é acompanhada via celular, via tablet, via um outro tipo de experiência que o torcedor vai fazer. Então, acho que esse é o tipo de nova experiência que a gente pode trazer. A gente viu a NFL, que eu acho que talvez seja o principal caso que a gente possa trazer de referência, fazendo com o Nickelodeon, fazendo no ano passado com o Nickelodeon, fazendo experiências diferentes. A gente viu a NBA mesmo fazendo, lembrando do videogame lá, com a bola pegando fogo, caindo dentro da cesta. Enfim, eu acho que esse tipo de experiência para o usuário que é possível trazer sem perder a qualidade do produto, ou melhor, ganhando qualidade no produto. Então, acho que a gente conciliar esse tipo de experiência com novos formatos de transmissão, com novas plataformas, eu acho que isso gera um novo engajamento e uma nova renovação do torcedor. Esse eu acho que foi o ponto tocado pelo Bernardo Itre, que chamou a atenção. Ele que também diz que o YouTube vai ter transmissões diferenciadas, com outros ângulos de câmera, com um monte de coisa diferente. Vamos esperar para ver como é que isso vai ficar, como isso vai acontecer daqui para frente. Certo, seu Augusto Dalla Vecchia? Certo, e vai ser bem interessante vamos ver essa nova experiência do Campeonato Paulista no próximo ano, que vai ser pela primeira vez que o campeonato fugirá, vamos dizer assim, das mãos da Rede Globo. E com um trabalho grande a ser feito, vai ter queda de audiência, tem já queda de arrecadação, eles falaram um pouco disso também, né? Se a conta fechava e como está a arrecadação para os próximos anos e tudo mais. Mas nesse Máquina Talks também tivemos a presença ilustre de Peter Rodrigues, gerente de parcerias do Facebook.
né? A maior rede social do mundo, que mudou agora, né? Ela chama Meta, né? É o nome principal. O Peter explicou um pouquinho sobre o porquê do Meta e também explicou, tirou uma dúvida, né? Sobre se é ou não como a gente pode dizer assim, um novo posicionamento que o Facebook está tendo no mercado esportivo. Então vamos começar por essa primeira resposta do Peter e aí a gente vai passando para tentar entender, para quem trabalha com esporte ou para quem consome com o Facebook Esporte, o caminho que o Face está tomando. Vamos ouvir o Peter. É difícil falar em novo posicionamento em um mundo que está em constante transformação, né? Então a gente não pode cravar nada, assim. A única certeza que a gente tem é a da mudança. A gente tem a certeza de que o que é hoje, amanhã vai ser completamente diferente. Então a gente toma um pouco de cuidado também para não colocar um rótulo, né, de agora somos compradores de direitos, agora não somos mais compradores de direitos. Eu acho que a gente nem era comprador de direito antes e nem deixou de ser. Eu acho que a gente tem que entender o contexto do porquê a gente fez aquilo lá atrás e o que a gente continua fazendo e para onde a gente continua olhando. Então, quando a gente comprou os direitos da Libertadores e da Champions League lá atrás, esses principalmente, né? Porque depois a gente teve várias outras iniciativas, né? O Paulistão Feminino foi uma delas, enfim, algumas outras coisas que a gente fez ao longo do tempo também. Mas a ideia lá atrás, quando a gente comprou esses principalmente, esses maiores, a Champions e a Libertadores, era justamente a gente lançar o Facebook Watch como uma grande plataforma de consumo de vídeo e principalmente mostrar para as pessoas as possibilidades que haviam dentro da plataforma de explorar conteúdo ao vivo. De explorar conteúdo ao vivo em várias frentes. Explorar conteúdo ao vivo na própria transmissão, explorar conteúdo ao vivo comercialmente, explorar conteúdo ao vivo como um motor de relacionamento com o fã, explorar conteúdo ao vivo como um motor de compra. Então, ao longo do tempo, a gente fez muitas dessas experiências, né? Então, a gente começou lá fazendo uma transmissão da Champions League, e aí a gente passou de ter essa transmissão com um patrocinador para ter essa transmissão com mais de 9 patrocinadores, vários deles fazendo testes ali e depois gerando realmente experiências de compra dentro da própria transmissão com, cara, com muita eficácia, assim, né? Realmente transformando realmente essa experiência passiva em uma experiência ativa e participativa, né, das pessoas. Então, no final, assim, o que a gente conseguiu ao longo desse tempo mostrar é que existem várias possibilidades de ativação, principalmente de ativação de marca, patrocínio, venda, dentro desse modelo de transmissão ao vivo. E aí, a gente passou, no ano passado, por um momento onde a gente falou, bom, beleza, fizemos isso, ainda temos um ano de Libertadores, aonde mais a gente pode ajudar? O que a gente pode fazer? Aonde a gente pode aportar para a gente poder desenvolver mais esse mercado? É comprando mais direitos ou renovando os direitos atuais? Ou é investindo em outras coisas? E aí é a hora que a gente começou a fazer a balança e a gente decidiu não renovar os direitos da Champions League, a gente anunciou que a gente não deve renovar os direitos da Libertadores, como eles são, né? Transmissão ao vivo, jogos e tal. A gente continua tendo relacionamento com a Champions League, a gente continua tendo relacionamento com a Conmebol, e aí o que a gente começa a pensar é como a gente vai explorar essas propriedades no futuro e quais são as possibilidades que a gente tem daqui para frente. E aí a gente começa a abrir o escopo para mais um monte de coisas, né? Esse eu acho que foi o ponto curioso que o Peter falou, né? Eles não vão explorar os direitos diretamente, porém, né? O Campeonato Carioca foi um exemplo, dava para você ver pelo Facebook. O Facebook não gastou um centavo pelos direitos, né? Se você for lembrar, teve jogo da Champions League que foi transmitido pela página do Cristiano Ronaldo, quando ele estava no Real Madrid. Isso, e não só apenas na questão de jogos ao vivo, né? O Facebook também ele tem participado bastante, indiretamente, de transmissões de Aeroflá, transmissões hoje, por exemplo, da saída do Palmeiras do aeroporto, que foi exclusivamente no Facebook, a plataforma utilizada pela Centauro.
Então, o Facebook ele mantém de compra. Com experiência de compra. Com experiência de compra. Você podia olhar, avaliar, você podia ir ser direcionado para comprar. Que até é o que o Peter responde para a gente agora. Bem lembrado, Augusto. E o nosso principal objetivo aqui, como área de parcerias de esporte, é ajudar a cadeia toda a se desenvolver. Então, a gente, no final das contas, trabalha aquilo que a gente sempre repete, né? A gente trabalha com os canais de TV, trabalha com as ligas, com os clubes de futebol, com os criadores de conteúdo, enfim. A gente quer que esse ecossistema todo cresça, né? Então, não só a gente quer orbitar em torno de um direito, mas a gente quer que esse ecossistema todo se fortaleça e que ele também possa explorar o conteúdo que é direito seu, ou que é direito de alguém, mas que ele pode, de alguma forma, acessar e explorar. Então, Olimpíadas, por exemplo, a gente trabalhou muito próximo da Globo, a Globo colocou conteúdo na página dela do Facebook de melhores momentos da Olimpíadas, grandes momentos lá de medalha, a Rebeca Andrade, enfim, a Marcela, todos os feitos olímpicos ali, em tempo real na página deles, e isso fez com que a página deles crescesse muito também em consumo de vídeo. Então, de novo, não só aqueles direitos que a gente adquire ou que a gente trabalha próximo, mas principalmente também ajudando a todos aqueles que têm algum direito a explorar todas as ferramentas que a gente tem. E aí a gente está falando não só do Facebook Watch, né? Mas a gente fala também do Instagram, também do WhatsApp. No final das contas, o nosso ecossistema, ele permeia o consumo de conteúdo esportivo, né? Você está lá, o cara está assistindo conteúdo ao vivo no Facebook, ou ele está consumindo um vídeo longo, ou ele está no Stories do Instagram interagindo com algum atleta, ou ele está consumindo um conteúdo curto lá no Reels, ou ele está falando com os amigos no WhatsApp, enfim, todo o ecossistema ele está ativo no momento do consumo esportivo. Então, acho que é um pouco essa matriz que a gente quer e a gente precisa trabalhar, como a gente ajuda, do ponto de vista das nossas plataformas, com todos os players da cadeia, a gente cruza isso de um jeito que esse ecossistema é maior e mais forte. Essas são as palavras de Peter Rodrigues, gerente de parcerias do Facebook, do Facebook, do Instagram, enfim, do Meta, né? Hoje ele trabalhando no Meta. E é interessante, né, Augusto? Porque aí depois o Peter, quem puder, assista, né? Relembre aí o primeiro dia do Máquina Talks Esporte Multiplataforma, porque o Peter vai falar sobre atleta, sobre como isso se converte em dinheiro, como fazer com que o Facebook, o Instagram e até o WhatsApp virem fonte de receita. Então, a gente tem aí todo um arcabouço que ele vai trabalhar, que ele fala disso, e que é muito interessante, porque a gente já está vendo na prática, como você lembrou, o Facebook Watch tem a parceria com os clubes, de alguns clubes para transmitir, né? Acho que são os 12 maiores ali, de maior torcida, se eu não me engano, agora fugiu de cabeça aqui, mas que tem essas transmissões, que tem essas lives, a Centauro está junto, patrocinando e ganhando dinheiro em cima de venda. Enfim, é uma cadeia ali que todos acabam se beneficiando e ganhando bastante com ela, né? Enfim, esse foi um pequeno aperitivo do que rolou no Talks. Acesse aí, veja, reveja, porque vale bastante a pena, Augusto. Sim, vale muito a pena. Tem muito conteúdo interessante, tanto no primeiro dia quanto no segundo. A gente vai trazer também na sexta-feira um resumo ali do segundo dia. Mas vale a pena assistir na íntegra, porque tem muita coisa interessante falada. Sem dúvida nenhuma, não foi aquele 0-0 insosso o nosso Máquina Talks, pelo contrário, foi um jogo de bastante lance, bastante diversão. Falando nisso, Augusto, temos jogos hoje. Seus palpites na lata, tem 1 minuto e meio para a gente terminar. Vitória do São Paulo sobre o Atlético Paranaense, está pagando 1,77 agora na Dafabet, mas vai variar até uns 2, mais ou menos, até o horário do jogo. E tem também o Fluminense Internacional, acredito, ali no empate, ou vitória do Fluminense. Então, está pagando ali 1,45 na Dafabet esse resultado duplo, empate ou vitória do Fluminense. E o Inter? O Inter está pagando até 4 para a vitória do Inter. Então, também vale esse interesse.
para mim vai empatar tudo, Augusto. Bom, sexta-feira, mesmo bate-horário, mesmo bate-local, estamos de volta, certo? Certo. Valeu, Augusto. Aquele abraço. Abraço a todos. Até a próxima sexta.